Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos concluindo a leitura no livro de Lamentações, tendo em vista que são 5 capítulos apenas, Lemos o capítulo 1 e 2 ontem e hoje leremos o 3, o 4 e o 5. Vamos lá, então? Eu sou o homem que vi a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me com um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. E ainda quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, a um leão de emboscada. Desviou-me os meus caminhos e me fez em pedaços e me deixou assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a sua flecha. Fez com que se entrasse no coração as flechas da sua aljava. Foi feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areias e me cobriu de cinza. Afastou de mim a minha alma, esquecesse do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição no dia do pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere, farta-te de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige e nem entristece o bom grado os filhos dos homens, pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede o Altíssimo tanto para o mal quanto para o bem? Porque pois se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos e voltemos ao Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus, dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes, cobriste-nos de ira e nos perseguistes, e sem piedade nos matastes. De nuvens te cobristes, para que não passe a nossa oração. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós viram o temor, a cova e a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramaram torrentes de água por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave, e sem motivo são os meus inimigos, para me destruírem e lançarem-me na cova, e atiraram pedras contra mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse eu estou perdido. Da mais profunda cova, invoquei ao Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz e não escondo os ouvidos dos lamentos ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia que te invoquei e disseste, não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma e redimiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste
a sua vingança toda, todos os meus pensamentos contra mim. Ouvistes as suas afrontas, Senhor, todos os pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim todo dia. Observam-se quando se assentam e quando se levantam, e eu sou objeto de canção. Tu lhes darás praga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes farás cegueira de coração, e a tua maldição lhe porás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus, diz o Senhor. Então, meus irmãos, o capítulo 3 é um acróstico, né? É um acróstico que é quando pega cada letra ali do alfabeto hebraico e a frase começa com aquela letra. Enfim, são 66 versículos que repete 3 vezes o alfabeto hebraico. E aqui, né, o alfabeto hebraico são 22 letras, tá bom? E aqui no primeiro acróstico, ele convida o povo a reconhecer os seus pecados, e depois nos últimos 44 versículos, né, ele fala, né, emite uma palavra de esperança que Deus tornaria, que Deus seria solícito, né, e ele clama ali pela misericórdia do Senhor. Capítulo 4. Como se escureceu o ouro e como mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, são agora como reputados por objeto de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais dão peito e dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel com seus avestruzes como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentam de comidas finas desfalecem nas ruas, e os que criaram entre as escarlatas se apegam aos monturos. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida em um momento sem um emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira, mas agora esqueceu-lhes o aspecto, mais do que fuligem e não são conhecidos nas ruas. A sua pele se pegou aos ossos, secou-se como a madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham, atingidas mortalmente pela falta de produtos do campo. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que os consumiu e os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entraste com o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas e andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar as roupas. Apartai-vos, imundos, gritai-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis quando fugiram errantes e diziam entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou e ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes e nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para o povo que não pode se livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas ruas nem pelas praças. Aproximava-se o nosso fim, e os nossos dias se cumpriram, e era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves do céu. Sobre os montes nos perseguiram no deserto e nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, ungido do Senhor, foi preso nos fortes deles. E dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice que passará também a ti, embebedar-se-arte. Que palavra difícil, irmãos. Embebedar-te-ás e desnudarás, ou seja, ficará bêbada e desnuda, né? O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Então, mais uma vez aqui mostra a devastação que ficou a terra, né? Assolada pela fome, pela peste. Fala aqui que as mulheres chegavam a comer os próprios filhos. Meu Deus. Capítulo 5. Lembra-te, Senhor,
dos que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos e já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro bebemos. Por preço vem a nossa lenha, os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submete-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se embraseia como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres de Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó e os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta e os jovens já não cantam. Cessou o júbilo do nosso coração e converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, caiu doente o nosso coração. Por isso, se escureçam os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam as raposas. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? E aqui o profeta Jeremias termina de maneira sublime, com uma oração por arrependimento, né? Olha que coisa linda. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como de antes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias de sobremaneira contra nós outros? E assim encerramos o livro de Lamentações. Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós continuamos pedindo aos irmãos que deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante e possa indicar, né? Se aparecer a opção no vídeo hypar, escreve RIP, né? Hypar, você, né, faça isso para que o vídeo alcance também mais pessoas. Pedimos aos irmãos que se inscrevam no canal, caso não é inscrito, e também que os irmãos possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.